Fala aí, eu sou a Mariana do Responde Aí. Hoje nós vamos bater um papo sobre multiplicadores de Lagrange com uma restrição. Bem, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando for falar de multiplicadores de Lagrange com uma restrição é: para que isso serve? Bem, esse método serve para calcular o máximo e o mínimo de uma função de várias variáveis em cima de uma restrição. Mas como assim, em cima de uma restrição? Com esse método aqui, a gente vai buscar encontrar o ponto de máximo e o ponto de mínimo da função, não no espaço todo, mas só no espaço da função que estiver em cima da restrição dada. Vamos entender melhor isso. Primeira coisa, o que é essa restrição? Bom, no caso de uma função de duas variáveis, a restrição vai ser uma outra função do tipo g de xy igual a zero. Essa função aqui nada mais é do que uma curva. Então, se a gente estiver usando o método dos multiplicadores de Lagrange com uma restrição para encontrar o máximo e mínimo dessa função aqui, f de xy, a gente vai buscar esse valor de máximo e mínimo só em cima dessa curva aqui. Beleza? E se for uma função de três variáveis, a nossa restrição vai ser uma função do tipo g de xyz igual a zero, que nada mais é do que uma superfície. Então, nesse caso aqui, a gente vai buscar os máximos e mínimos da nossa função f de xyz somente em cima dessa superfície aqui. Tranquilo? Tá, e aí como é que a gente faz para usar o método dos multiplicadores de Lagrange com uma restrição? Bem, esse método se resume a essa equação aqui, que diz o seguinte: o gradiente da função que a gente quer minimizar ou maximizar, ele é múltiplo do gradiente da nossa função restrição. Essa equação aqui quer dizer isso, que os dois gradientes são múltiplos. E tem essa constante aqui multiplicando o gradiente. Essa constante nada mais é do que o famoso multiplicador de Lagrange. Por isso que o método tem esse nome. Então, se a gente tem aqui essa nossa função f de xy igual a 1 menos x menos y, e a gente quer encontrar o máximo e mínimo dela restrito a essa circunferência aqui, o que a gente tem que fazer é calcular o gradiente de f, o gradiente de g e jogar nessa equação aqui do multiplicador de Lagrange. Vamos fazer isso então. Primeiro, a gente precisa então calcular os dois gradientes. Vamos começar pelo gradiente de f. F é esse daqui, o gradiente de f vai ser menos 1 e menos 1. Beleza. Agora a gente precisa do gradiente de g. Mas quem é esse g de xy? Bem, lá eu disse que a nossa restrição era a circunferência x² mais y² igual a 1. Para a gente encontrar essa função g, é só a gente pegar esse 1 e jogar para a esquerda. Então, a nossa função g vai ser x² mais y² menos 1. Agora é só a gente encontrar o gradiente dessa função, que vai ser 2x e 2y. Beleza, então. Agora que a gente tem os gradientes, só falta a gente aplicar o método do multiplicador de Lagrange, que é substituir nessa equação aqui do método. Aí eu fiz isso e a gente ficou com isso daqui. Tá, então a gente tem aqui uma equação, uma igualdade. É só a gente pegar e igualar termo a termo. Além de igualar termo a termo, a gente precisa também adicionar a equação da restrição. E aí a gente forma esse sistema aqui. Essa primeira aqui, equação, é eu pegando isso daqui e igualando a esse primeiro termo aqui. A segunda é esse segundo termo igualando ao segundo termo do outro lado. E essa daqui é a equação da restrição. Então a gente tem um sistema de três equações e três variáveis. Uma variável x, uma variável y e a variável lambda. A gente precisa então resolver esse sistema para descobrir quem é o x, y, que vão ser o nosso ponto ou os nossos pontos de máximo e de mínimo.
Vamos lá então, resolvendo esse sistema aqui, das duas primeiras equações, a gente vai ter que, a gente pode menos 1, então, lambda vezes 2x é igual a lambda vezes 2y. A gente pode cortar isso aqui com isso daqui, e a gente vai ter então que x igual a y. Substituindo isso na terceira equação, que é a equação da restrição, a gente fica com isso daqui. x² mais x² igual a 1. Daqui a gente tira que x é igual a mais ou menos 1 sobre raiz de 2. E como x igual a y, então o y também é igual a mais ou menos 1 sobre raiz de 2. Beleza, então a gente achou esses dois pontos aqui. Eles são os nossos candidatos a máximo e mínimo. Como é que a gente vai saber qual deles é o máximo e qual deles é o mínimo? Para isso, a gente substitui esses pontos na expressão da nossa função. Fazendo isso, substituindo o ponto P1 na expressão de f, a gente encontra esse valor aqui, 1 menos raiz de 2. Substituindo o ponto P2 na expressão de f, a gente encontra 1 mais raiz de 2. Então, dessa forma aqui, a gente pode concluir que o ponto P1 é um ponto de mínimo e o ponto P2 é um ponto de máximo, porque esse valor aqui é maior do que esse valor aqui. Tranquilo? Eu tentei fazer um desenho aqui para você entender melhor isso. Vamos ver. Esse daqui é o nosso plano, que é a nossa função f lá, 1 menos x menos y. Isso daqui em vermelho é a nossa restrição. Quando a gente vai usar o método dos multiplicadores de Lagrange, a gente não quer achar máximo e mínimo no plano inteiro. A gente quer achar máximo e mínimo só nos pontos do plano que estão em cima da restrição. Aqui, que no caso aqui vai ser a projeção da restrição no nosso plano. Então aqui a gente encontrou aquele ponto P1, é esse ponto aqui de baixo, e é o ponto de mínimo. E o ponto P2 é esse ponto aqui em cima, e é o ponto de máximo. Beleza? Então é isso, galera. Esse vídeo te ajudou? Responde aí.